A paz do Senhor Jesus, que bênção poder estar com você mais uma vez e termos o nosso momento de oração, o nosso momento de comunhão, o nosso momento de reflexão na palavra. Dando sequência à nossa série de ministração, eu posso dizer assim, ao nosso mini estudo bíblico nesta oração de Atos, capítulo 4, versículos 24 a 31. Hoje nós vamos ler o versículo de número 24 para falarmos do princípio da unanimidade na oração. Veja o texto sagrado que nos diz assim: ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Quero falar um pouquinho sobre a importância e a bênção de nós estarmos orando no mesmo parecer, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, buscando a Deus falando a mesma linguagem, buscando a Deus em sintonia e assim alcançarmos juntos vitórias e respostas da parte do Senhor. Bom, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que a oração sempre teve um papel decisivo na história da igreja, e isto não foi só no primeiro século. Na realidade, a oração ainda tem fortalecido, sustentado, direcionado, capacitado e fortalecido a igreja do Senhor ao longo dos séculos. Bom, quando nós olhamos para o capítulo 24 do Evangelho descrito por Lucas, nós sabemos que o Senhor Jesus havia feito a promessa para a igreja, para os seus discípulos, que eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, até que fossem cheios do Espírito, alcançando a promessa do Pai. Segundo o relato bíblico de Atos, capítulo de número 24, versículo 52, eles então voltam para Jerusalém e a Bíblia diz que eles estão tomados de grande alegria e de grande júbilo. Eles passam a estar aguardando a promessa que, segundo o relato de Atos, capítulo 1, versículo de número 5 e versículo 8, foi a promessa reafirmada por Jesus nesses versículos, falando acerca da descida do Espírito Santo. Interessante que a harmonia na oração nós vamos perceber em vários episódios em que a igreja está orando. A partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no versículo de número 14, a Bíblia dizendo que eles estavam perseverando unanimemente em oração e súplica. É importante a gente lembrar que havia uma variedade de pessoas naquela primeira assembleia, naquela primeira reunião de oração. Havia pessoas que faziam parte, do apostolado, exceto Judas, o Iscariotes, mas nós temos ali a presença dos demais apóstolos. Nós temos ali a presença dos membros da família humana do Senhor Jesus, o caso de Maria, sua mãe, seus irmãos que num primeiro momento não haviam crido nele, mas depois se converteram e passaram a acreditar na divindade de Cristo. Nós temos também o próprio Pedro, que estava ali e foi posteriormente um destaque na liderança da igreja, até porque o Senhor Jesus o havia já afirmado que ele seria um dos grandes líderes da igreja, como foi. Eu estou dizendo isso porque, pensando nestes diferentes grupos de pessoas, poderíamos dizer assim, seria muito fácil haver uma divisão. Seria muito fácil, por exemplo, os membros da família física de Jesus
exigirem um lugar privilegiado naquela primeira assembleia. Poderíamos também pensar que seria fácil de um grupo de pessoas estarem criticando Pedro, pois ele havia negado o Senhor Jesus. Poderíamos também pensar que um grupo poderia eleger João para ser um dos destaques principais na liderança, porque o Senhor Jesus deu a João a ordem e a recomendação para que ele estivesse cuidando posteriormente de sua mãe. Mas louvado seja Deus que não foi divisão o que aconteceu. O que aconteceu foi a manifestação da unanimidade, e por isso que esta igreja foi uma igreja muito abençoada, uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito poderosa. Todos nós sabemos que é muito difícil quando nós vemos uma família, que está em conflito, uma família que está dividida, uma família onde há agressões, onde há ataques, onde há conflitos, e esses conflitos não são só internos, acabam se tornando-se externos, e isto traz para a gente, de certo modo, direto ou indiretamente, muita tristeza, porque quando a gente percebe que dentro de uma própria família há inimizade, a gente sabe que esta família não poderá prosperar, pois Jesus Cristo disse em Mateus 12:25 que uma casa dividida contra ela mesma acabará em ruína. Um reino dividido contra ele mesmo, Jesus disse, não subsistirá. Isto também pode ser aplicado à igreja, porque se uma igreja estiver dividida, não estiver no mesmo propósito, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, também esta igreja não poderá prevalecer, não poderá avançar, não poderá crescer, não poderá prosperar. Isto também pode ser aplicado a uma empresa, a uma instituição, seja ela pública ou privada. É importante que haja unidade de pensamento, é importante que a gente tenha harmonia, é importante que a gente esteja no mesmo espírito, porque se há conflito, se há ataque, se há inimizade, se há guerra, a gente perde o foco, a gente perde a paz, a gente perde a energia, e aí a gente fica lutando um contra o outro, conflitando um contra o outro, e aí às vezes acontece isso por causa de diferenças secundárias, e aí a gente acaba perdendo a ousadia, perde o entusiasmo, perde a graça, perde a unção, perde a autoridade espiritual, e quem prevalece com isso é o nosso adversário. Mas olha que coisa linda, a igreja em Jerusalém, pelo menos no primeiro século, nós podemos ver uma harmonia. Veja aqui Atos 1:14, que eu disse que eles estavam perseverando unanimemente na oração e na súplica. É o mesmo grupo de pessoas que lá no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. É o mesmo grupo de pessoas que, segundo Atos 2:42, eles perseveravam juntos na oração, na comunhão e no partir do pão. No versículo 46 diz que este mesmo grupo de irmãos que estavam sendo integrantes da igreja no primeiro século, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão nas casas, estavam comendo juntos com alegria, com singeleza de coração, a ponto da Bíblia dizer que eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. É estes irmãos que aqui no capítulo 4, versículo de número 24, o texto sagrado está afirmando que eles então, após receberem, conforme eu disse na ministração de ontem, após eles receberem Pedro e João, que haviam sido detidos por causa do nome de Jesus, por causa do nome do Senhor, Pedro e João voltam da
de uma trincheira, né? E aí o texto sagrado diz que esta igreja decide estar unanimemente levantando a voz em oração, para que através da oração esta igreja estivesse derrotando e vencendo o inimigo. Olha que coisa linda! Essa igreja entendia de batalha espiritual. Esta igreja, de fato, levava uma vida cristã autêntica e não orava de maneira em um ambiente, uma situação em que eles estavam confortáveis. Hoje, infelizmente, a nossa geração não sabe o que é perseguição, não sabe o que é afronta, muitas das vezes. Às vezes estamos guerreando entre nós mesmos e isso é muito desagradável diante do Senhor, e por isso às vezes o inimigo tem tido legalidade entre nós e nós estamos perdendo a graça, a autoridade, perdendo a ousadia de estarmos anunciando a palavra, porque às vezes oramos por uma situação em que nós vamos estar apresentando-nos de uma maneira teatral, às vezes oramos por algo que é festivo. Isso não é errado, é importante orar em todo o tempo, mas perceba que esta igreja teve autoridade e ousadia diante das ameaças, diante do conflito com o inimigo, diante da guerra e da batalha espiritual. Veja que era muito comum esses crentes estarem unidos em mente, estarem unidos no coração, e aí Deus se agradou do pedido desses crentes e trouxe a manifestação do sobrenatural em meio àquela situação de adversidade. Bom, eu gostaria de ajudar você a entender e compreender que a união na Bíblia é algo muito precioso, é algo muito riquíssimo, é algo muito divino, é algo muito salutar, é algo muito preciso, é algo muito importante. Então vamos pensar rapidamente no Salmo de número 133, pois o Salmo de número 133, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito rica, o salmista nos ensina o que é a unidade à luz das Escrituras. O texto sagrado vai nos dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Veja que num primeiro momento o salmista está afirmando que a unidade, a unanimidade é algo que traz uma qualidade, é algo que apresenta excelência, é algo que nos faz pensar naquilo que é favorável, naquilo que é encantador, naquilo que é afável, naquilo que é prazeroso, naquilo que é apropriado, naquilo que é ideal, aquilo que é deleitoso, aquilo que gera benefício, aquilo, como disse, que é saudável, salutar à luz do texto sagrado. Então perceba que a unidade não é algo agradável simplesmente aos nossos olhos, mas em especial agradável aos olhos de Deus. E posso lhe afirmar seguramente que a unidade também, ela pode ser algo agradável aos olhos do mundo. Veja o que o Senhor Jesus disse ao Deus Pai quando ele estava orando na oração sacerdotal, inclusive orando por mim e por você. Porque em João capítulo 17, na oração sacerdotal, veja que no versículo 20 e 21, Jesus orou dizendo: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora olha o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós.
aleluia, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que a unidade da igreja, veja que a igreja estando em união, a igreja estando no mesmo foco, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, a igreja estando em harmonia, vivendo de maneira harmoniosa, a Bíblia diz que o mundo vai acreditar que de fato Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Mas vamos avançar. O salmista, além de dizer que a unidade do povo de Deus é algo bom, é algo agradável, veja que ele vai comparar a união com dois elementos extremamente importantes na vida. Ele compara a união como o óleo da santa unção, o óleo preciosíssimo, valiosíssimo, que era utilizado na consagração de reis, sacerdotes e profetas, e ele também compara a unidade com o orvalho. Bom, quando o poeta está dizendo que a unidade ela é como o óleo, ele está nos ensinando que a unidade ela é como algo medicinal, ela é algo como curativo, ela é curadora. Sim, o óleo é um medicamento, o óleo foi e ainda é utilizado para trazer alívio, para cicatrizar feridas, não é verdade? Para estar amolecendo cascas, né? Para estar, de certo modo, trazendo benefício para a nossa saúde. Assim é também a oração. Quando nós oramos de maneira unânime, nós fazemos com que a manifestação da unção do Espírito produza cura, produza alívio, traga, de certo modo, saúde, cicatrização para as feridas no meio do povo de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, manifestar a minha fé através da oração que vamos fazer daqui a pouco juntos, e quero pedir a Deus que Ele conceda a mim e a você a graça de termos na nossa oração aquele kit do bom samaritano que trouxe cura àquele homem que estava caído à beira do caminho. Quero dizer, em nome de Jesus, Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para levantar, para curar, para restaurar aqueles que de certo modo estão golpeados, estão machucados, estão feridos, talvez até parecendo que mortos por conta dos ataques do nosso adversário. Deus usará a minha vida, a sua vida, a minha e a sua oração, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja alívio, para que haja libertação. E eu creio que se há feridas abertas na vida de alguém, o Senhor, pela unção do Espírito que vai se manifestar nesta oração, Ele vai cicatrizar feridas, Ele vai curar feridas, feridas que estão trazendo, de certo modo, algum tipo de dor. Deus, pelo Espírito, vai cicatrizar, vai curar, vai libertar pelo poder do seu nome. Amém, queridos? Mas veja que a oração também, ela pode ser comparada, ou seja, a unidade, a oração unânime, ela também, de acordo com o Salmo 133, ela é comparada com o orvalho. A unidade é comparada também com o orvalho. Bom, o orvalho nós sabemos que ele traz benefício para a terra. Ele traz benefício especialmente para as plantações, porque o orvalho traz revitalização.
O orvalho nos traz a ideia de renovo, traz viço, traz beleza, traz frutificação, traz prosperidade. Em Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo 2, a Bíblia diz que Deus faz gotejar a sua palavra como chuva e ele manda na semelhança de orvalho aquilo que ele quer falar, aquilo que ele fala, aquilo que ele diz. Então eu quero, em nome de Jesus, orar, me baseando nas Escrituras, para que a palavra de Deus seja destilada sobre a tua casa, sobre a sua vida, como um orvalho, como algo que vai revitalizar você, renovar você, rejuvenescer você, revigorar a tua vida, restabelecer as tuas forças, trazer a bênção da prosperidade, do desenvolvimento e do crescimento. Aliás, o salmista vai afirmar que quando desce o óleo, quando desce o orvalho, olha só que interessante, a Bíblia diz que então o Senhor ordena, então o Senhor dá ordem. E que ordem que Deus dá? O Senhor dá ordem para a vida, o Senhor dá ordem para a sua bênção. O texto diz, é dali que o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Olha aqui para mim, a oração que nós vamos fazer em nome do Senhor, ela vai trazer vida. Deus não trabalha com decesso, Deus não trabalha com defunção, Deus não trabalha com desaparecimento. Deus é o dono da vida, o gerador da vida. E Ele me disse pelo seu Espírito que Ele vai trazer um novo começo, Ele vai trazer um renascimento, Ele vai trazer uma nova origem, Ele vai gerar um milagre, Ele vai gerar uma nova oportunidade. Ou seja, você vai viver uma nova fase, você vai viver uma nova época, um novo ciclo. Deus vai trazer ao teu favor. Sim, você vai ver a tua vida duradoura, você vai receber da parte de Deus uma nova fase, um novo período, uma nova estação. Deus vai agir para trabalhar em prol do teu ânimo, Deus vai agir para trabalhar em prol da substância, da essência da vida que Ele está gerando em você. Bom, vida também nos traz a ideia de um meio de subsistência, ou seja, Deus vai ordenar sustento, manutenção, amparo, assistência. Deus vai gerar provisão ao teu favor, ou seja, Deus vai trazer apoio. Você vai sentir o aconchego, porque vida fala de aconchego, de afago, de suporte, de alicerce. É isto que eu creio que Deus vai gerar. A tua qualidade de vida vai ser a luz das Escrituras. Lembra que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que você vai receber uma vida abundante, uma vida com qualidade, para louvor, honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Você consegue crer nessa palavra? Você consegue tomar posse desta profecia? Deus ordena uma qualidade especial de vida para você, uma vida com excelência, nesse tempo de caos, nesse tempo de muita fatalidade, nesse tempo de muita dor. Deus está dizendo: se você orar no mesmo foco, no mesmo propósito, estar unido, falando a mesma linguagem,
Deus vai ordenar vida. E eu quero finalizar dizendo que Deus também, além da vida com qualidade, com excelência, que Ele vai liberar ao nosso favor, repreendendo tudo que é escassez, repreendendo o espírito da morte, repreendendo toda a fragilidade, todo fracasso, trazendo revigoramento para as nossas forças. Deus também, pelo seu Espírito, vai ordenar a sua bênção sobre a nossa vida. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu quero liberar, e eu gostaria que você concordasse comigo. Vamos fazer a oração da concordância. Jesus disse que o que 2 ou 3 de vós concordarem aqui nesta terra, será concordado no céu também. Então eu quero propor para você, para fazermos a oração da concordância pela vida e pela bênção de Deus. Amém? Você sabe que quando a Bíblia fala da bênção do Senhor, ela é muito rica. E olha aqui para mim, a primeira coisa que Deus fez ao favor do ser humano, depois de ter criado homem e mulher conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, foi abençoar a vida do ser humano. Gênesis 1:28, a Escritura deixa claro que a primeira coisa que Deus fez a favor do ser humano que Ele criou foi abençoá-lo. Então não abra mão. Você tem a marca da bênção de Deus na sua vida desde a sua formação, desde a sua criação. Deus te fez para ser um homem, para ser uma mulher abençoado e abençoada por Deus. Você precisa crer nisso. Quero te dizer outra coisa. Quando Deus nos chama, quando Deus nos faz uma vocação, quando Deus nos separa para uma obra específica, para desenvolvermos um chamado, Deus também tem o prazer em nos abençoar quando Ele nos chama para uma missão, para um ministério, para um trabalho, para uma obra específica. Lembra de Abraão? Abraão, que ainda era chamado de Abrão em Gênesis 12, o Senhor disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí o Senhor disse para ele: eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Urabacancho replauie. Labarachuribicancho replauie. Serreflaionde. Eu recebo a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus para liberar sobre a tua vida, e eu gostaria que você concordasse comigo. Eu quero liberar sobre a tua vida essas 7 bênçãos que Deus anunciou através da sua palavra, inicialmente a Abraão, mas eu quero liberá-la para você, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso escrito foi escrito para que por meio da Escritura tenhamos esperança e sejamos por Deus também consolados. Primeiro, Deus vai fazer de você uma grande potência. Deus vai fazer de você um referencial. Deus vai fazer de você, aleluia, alguém para ser lembrado, respeitado, e Ele está mandando dizer para você: segura aí essa palavra, porque Ele vai pôr peso no teu nome, dá honra no teu nome. Você
você também será uma bênção. Não serás apenas um homem abençoado, uma mulher abençoada. Você mesmo vai ser a própria essência e a evidência da bênção de Deus. Aonde você chegar, o ambiente será abençoado. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a bênção de Deus vai alcançar o ambiente. Em quem você tocar, a bênção do Senhor se manifestará. Amém? Eu quero liberar e quero que você tão somente concorde com isto para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora, pedindo pela bênção do Deus Todo-Poderoso. Então escute, vamos concordar com a bênção de Deus. Eu quero orar e quero que você tão somente concorde comigo, tá certo? Quero junto nesta oração incluir dentro desse pacote em que o Senhor ordena vida e bênção, que Deus venha trazer cura, que Deus venha trazer libertação, que Deus venha olhar para tudo que está nos ameaçando, porque o contexto da oração de Atos, capítulo de número 4, versículos 24 a 31, me dá direito de orar diante daquilo que está nos ameaçando, diante de palavras negativas, ferramentas que estão sendo usadas contra nós. Deus está nos dando autoridade para nós orarmos e concordarmos que nenhuma ferramenta vai prevalecer. Amém? Ore comigo. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço por este momento tão especial, meu Senhor, em que tu estás nos concedendo a oportunidade e a honra de estarmos na tua presença. Eu levanto um altar da oração mais uma vez, neste momento, após refletir na tua palavra. E eu creio, Senhor, que tu tens vitória para o teu povo, eu creio que tu tens vitória para a igreja, eu creio que o Senhor tem fortalecimento para as famílias, porque as famílias não vão viver divididas, não vão viver em conflitos, não vão viver em guerra. Eu profetizo harmonia, eu profetizo paz dentro deste coração, eu profetizo harmonia dentro deste casamento, eu profetizo harmonia no relacionamento entre pais e filhos, entre os níveis parentesco, seja cunhado com cunhada, seja, Senhor, sogra com genro, genro com sogra, sogra com nora, mãe com filho. Eu estou profetizando harmonia nos diferentes níveis de parentesco, familiares. Em nome de Jesus, eu quero também entrar dentro desta empresa, dentro deste comércio, para que haja harmonia, acordo, concordância diante de situações que foram conflituosas, que foram, Senhor Deus, situações em que houve, ó Deus, desacordo, desarmonia, ou em que houve bagunça, em que houve até palavras agressivas que feriram corações, onde talvez até houve, Senhor, ataques não só verbais, mas ataques e conflitos físicos. Eu repreendo todo espírito de confusão, todo espírito de guerra, em nome de Jesus. Limpa esse coração da mágoa, limpa esse coração do rancor, limpa esse coração do ódio, limpa e cicatriza, fazendo descer o óleo, o bálsamo cicatrizante a esta ferida que estava aberta até antes desta oração. Mas eu quero declarar alívio, leveza, cicatrização, em nome, por amor de Jesus.
faça descer agora sobre esta família que estava vivendo a sequidão. Faça descer o teu orvalho sobre este coração agora, pelo poder da tua bendita, santa, maravilhosa e gloriosa palavra, no nome e por amor de Jesus Cristo. E agora, Senhor, ordena, libera a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Libera, Senhor, a bênção da saúde. Libera a bênção, ó Deus, da provisão. Libera a bênção do sustento. Libera a bênção do engrandecimento de um nome que havia sido esquecido. Houve tentativa de jogar o nome de alguém na lata do lixo. Houve descaso, houve traição, houve, Senhor Deus, ó Deus, guerra, maldição impetrada, lançada. Mas eu repreendo toda palavra de maldição, eu neutralizo essa palavra. E agora quero profetizar a cura, e nesse propósito de restauração que nós estamos, de livramento e de provisão, traz a resposta para a honra, para a glória, para o louvor e nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba a libertação na tua casa, receba a bênção da provisão, do cuidado, do aconchego, da força do Senhor, o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome e por amor de Jesus. Amém.